Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Albino. Eu quero te convidar a fazer parte do nosso ministério e nos ajudar a continuar a proclamarmos o Evangelho através das mídias sociais. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e nos ajude nessa missão. Amém? Eu quero nesta oportunidade, compartilhar aqui uma palavra com vocês, que está inserida no livro de Mateus, capítulo de número 4. O versículo é o de número 1 em diante. Vamos ler? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Primeira lição que nós vamos extrair desse texto. Eu quero dar um tema primeiro para esse texto, antes de vencer os demônios, primeiro, vença o diabo. Jesus, antes de vencer os demônios, primeiro Jesus venceu o diabo. Porque para vencer os demônios, temos que vencer primeiro Satanás, temos que vencer primeiro o diabo. Não dá para você querer vencer os demônios sem antes ter vencido o diabo. Perceba que o texto vai falar que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós temos uma verdade. Qual verdade? O diabo tenta, mas não conduz. O diabo não conduziu Jesus. Quem conduziu Jesus até o deserto foi o Espírito, mas quem tentou foi o diabo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito, mas tentado pelo diabo. Porque o diabo não pode conduzir a vida de um homem de Deus. O diabo não pode conduzir a vida de um cristão. Porque somos nascidos de Deus. E aqueles que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você é nascido de Deus, então você é guiado e conduzido pelo Espírito de Deus. O diabo pode até nos tentar, mas ele não pode nos guiar. Então Jesus foi guiado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus Cristo, ele foi tentado. O diabo tentou Jesus, dizendo: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Perceba uma coisa, que ele vai tentar Jesus, querendo que Jesus faça uma demonstração de poder. Se tu és Jesus, és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, perceba que Deus falou, olha, Jesus falou para João Batista: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus falou que Jesus é seu filho, mas o diabo vem querendo colocar dúvida se tu és o Filho de Deus. Muitas das vezes o diabo ele quer nos tentar, colocando dúvida naquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. Deus falou que nós o diabo vem dizendo: se tu és. Deus falou que nós somos, o diabo vem dizendo: será? Então muitas das vezes o diabo vem nos tentando para querer nos colocar dúvidas. Perceba uma coisa, que Jesus vai vencer o diabo. Pastor, como que Jesus venceu o diabo aqui? Jesus não venceu o diabo com jejum. Jesus não venceu o diabo com orações. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus falando que esta casta de demônios não sai senão com jejum e orações. Então o jejum e oração vence os demônios. O jejum e oração venceram os demônios. Mas Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus estava 40 dias em jejum e oração.
em revestimento espiritual. Porque o jejum é um revestimento espiritual. Jesus estava se revestindo espiritualmente. Enquanto Jesus estava revestido espiritualmente, o diabo não se aproximou dele. Mas quando o diabo percebeu que Jesus tinha uma necessidade na carne, quando o diabo percebeu que Jesus sentiu fome, aí ele se apresentou. Porque enquanto você está revestido, cheio de Deus, querendo Deus, amando Deus, buscando Deus, se revestindo de Deus, o diabo não se apresenta. Mas quando a necessidade bate na tua porta, quando a necessidade na carne vem, aí ele se apresenta. Mas Jesus venceu ele como? Não foi através do jejum e da oração. A Bíblia diz que Jesus venceu ele dizendo, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Você vai vencer o diabo dizendo, está escrito. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer as escrituras. Crente que não conhece a palavra e não conhece as escrituras não vence o diabo. Por isso que você vê pessoas que expulsam demônios. Você vê pessoas que expulsam demônios hoje, mas amanhã está caído. Você vê pessoas expulsando casta de demônios hoje, mas amanhã está caído. Por quê? Porque ela expulsou o demônio com jejum e oração, mas não vence o diabo com a palavra. Ela expulsa os demônios com jejum e oração, mas ela não vence o diabo com a palavra. Ela não tem firmeza na palavra. Ela não medita na palavra. Ela não tem raízes na palavra. Ela não sabe o que está escrito na palavra. Ela não tem intimidade com a palavra. Tem pessoas que oram, jejua, mas não lê Bíblia. Não lê Bíblia, não medita na palavra, não tem familiaridade com a palavra, não tem raiz na palavra, não tem coração voltado para a palavra. A palavra não está guardada dentro dela, a palavra não está escondida no coração dela. Então, quando o diabo vem, ela cai. Quando o diabo vem, tenta ela cai na tentação do maligno. É por isso que você vê pessoas que falam, fui orar numa casa ali e fui atingida. Depois que escolhi naquela casa ali, o diabo me pegou. O diabo me deu uma rasteira. O diabo não sei o quê. Sabe por quê? Porque ela venceu os demônios. Com jejum e oração. Os demônios ela venceu. Mas o diabo ela não venceu. Por quê? Porque ela não tem palavra. Jesus está escrito. O diabo chegou nele e falou assim, o diabo não desistiu. O texto fala que ele levou Jesus até o pináculo do templo. E falou, está escrito. O diabo usou a palavra, está escrito. Lança-te daqui abaixo, porque o Senhor enviará os teus anjos a teu respeito. Aí Jesus disse, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo foi lá, mostrou toda a glória deste mundo para ele. E falou, tudo isso eu te darei se tu te prostrares e me adorares. O diabo quer adoração. Se tu me prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória deste mundo. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, e somente ao Senhor teu Deus adorarás. Perceba que Jesus não cita versículos. Jesus não fala, está escrito lá em Deuteronômio, está escrito lá no Salmo 91, está escrito lá não sei aonde. Não, Jesus só fala, está escrito. Ainda que eu não sei aonde está, o importante é saber que eu sei que está. O importante não é você saber aonde está, o importante é você saber, está escrito. Tem pessoas que não sabem nem aonde e nem que está escrito. Então você vence o diabo com a palavra. Então antes de você derrotar os demônios, derrote Satanás. Antes de você vencer o diabo, vença os demônios primeiro. E como que eu venço o Satanás, pastor? Sabendo o que está escrito. Vivendo a palavra. Andando conforme a palavra. Aí a Bíblia diz que o diabo o deixou. O diabo o deixou. Aleluia. Os anjos veio e o serviram. Tiago, capítulo 4, versículo número 8, está escrito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A segunda maneira de você vencer o diabo é se sujeitando a Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus, e resistindo ao diabo, indo contra o seu querer, indo contra a sua vontade, indo contra as suas propostas. Então ele fugirá de vós. Que Deus te abençoe, que esta palavra esteja gravada no teu coração,
compartilhe com mais pessoas, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe, fique na paz, até o próximo vídeo.